Olá, tudo bem? Hoje eu quero te contar um pouco da história aqui do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir e depois qual a ligação entre esse tabernáculo construído lá por 1500 antes de Jesus tem a ver com a pessoa de Jesus. Vamos lá então. Bom, para começar, nós vemos no início da história de Jesus, no Evangelho de João, esse versículo. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Bom, nesse versículo temos uma palavra muito interessante que é a palavra habitou. Né? No original é eskenosin, e no grego. E eskenosin significa se tornou uma tenda, ou se tornou um tabernáculo. Então, Jesus, a palavra, ela se tornou um tabernáculo, se tornou um ser humano. Jesus se tabernaculou entre nós. Seria uma tradução diferente desse versículo. E por que isso é importante? Porque a palavra tabernáculo se refere a uma tenda que Deus mandou Moisés construir. Né? Outras palavras, porque talvez tabernáculo é uma palavra difícil de entender o que ela significa, né? Pode ser traduzido também como tenda da revelação, ou tenda do encontro, ou uma cabana especial. Né? A palavra originalmente vem do latim, que significa algo como uma tenda, uma barraca ou uma cabana. E ela se parecia mais ou menos assim como que está nessa imagem. Eu vou hoje nesse vídeo mostrar várias imagens que eu peguei da internet que exemplificam um pouco como esse tabernáculo foi construído e o que cada detalhe dessa construção significa para nós hoje. Então aí nós vemos no centro, quando o povo de Israel estava no Egito, no meio do povo de Israel ficava o tabernáculo, em volta ficavam as cabanas dos levitas, essas são essas cabaninhas mais próximas do tabernáculo, e aí mais longe ficavam todas as 12 tribos de Israel, cada uma com um lugar específico para si. Bom, sobre a tenda, existem então dois versículos interessantes que nos ajudam a entendê-la melhor. O primeiro está em Êxodo 25, versículos 8 e 9, onde Deus disse assim, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus cria uma coisa que fosse feita exatamente segundo um modelo que Deus mandou para Moisés. E por que esse modelo é importante? Porque cada detalhe do tabernáculo tem um significado que se revela na pessoa de Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 9, onde diz: Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou em um santuário feito de mãos humanas, que é uma mera representação do santuário verdadeiro no céu. Mas Jesus entrou no próprio céu a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O que esse versículo diz é que o tabernáculo da terra, ou esse santuário feito por mãos humanas, ele é uma representação de um santuário verdadeiro no céu. Quem é o santuário verdadeiro no céu? É a pessoa de Jesus. Então o tabernáculo na terra é uma representação de Jesus. Agora nós vamos ver muitos dos detalhes que estão descritos no livro de Êxodo, como eles na verdade se completam na pessoa de Jesus Cristo. Então, como que ele se parecia, como ele foi construído, por quem, por quê, com quais materiais, com quais cores. E isso tudo nós vamos ver agora nas próximas imagens. Bom, para começar, nessa seta à esquerda nós vemos o Egito, na área verde ali. Na seta ali de baixo fica o deserto, que foi onde o povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou 40 anos naquele deserto. E a seta ali à direita, mais em cima, representa o estado de Israel. Então, o povo de Israel saiu do Egito e foi para Israel numa viagem que deveria durar 11 dias, mas devido à desobediência deles, durou 40 anos. E nesse período que eles estavam no deserto, nesses 40 anos, Deus deu um modelo de uma tenda, de um templo que ele queria que fosse construída para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então Deus disse assim: Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas.
aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Ou seja, Deus queria que esse templo fosse feito com doações entregues de boa vontade. Ninguém era obrigado, mas todos que quisessem podiam ajudar. E se o povo estava no meio do deserto, o que eles tinham de doações para entregar? Nós vemos que o que eles tinham eram as roupas e os objetos de prata e de ouro que os egípcios deram para eles quando eles estavam fugindo do Egito em direção à Terra Prometida, conforme escrito em Êxodo 12. Então, a história é mais ou menos assim. Deus, ele pede para Moisés construir um tabernáculo. Eu coloquei ali em vermelho só Moisés, porque na verdade Deus queria se relacionar com todo o povo de Israel juntos. Deus queria conversar com todos. Mas o povo não quis se relacionar com Deus e falou: Moisés, sobe você sozinho no monte e conversa com Deus. E depois você nos diz o que Deus falou. Ou seja, eles não quiseram se aproximar mais de Deus. Então Deus ele fala para Moisés o que ele quer. Moisés escolhe esses dois homens, na verdade por instrução divina. Deus falou que ele queria que o Bezalel e o Oholiabe construíssem o templo, porque o Espírito de Deus tinha dado capacidade sobrenatural para eles construírem. E o povo então podia trazer ouro, prata, tecidos e outros materiais para ajudar na construção. Como ele se parecia então? Então no lado de fora nós vemos a área que se chama de átrio. É uma área que era protegida por um muro com 60 colunas feitas de madeira, prata e ouro. Essas 60 colunas têm um significado espiritual também, sendo que 60 significa 6 vezes 10. 10 são os 10 mandamentos e 6 é um número que representa o homem na Bíblia. 7 é um número que representa Deus, é perfeito. 6 é imperfeito, é o homem. Então, é como se Deus estivesse falando, os 10 mandamentos são como um muro que protege o homem. E dentro dos 10 mandamentos, então, existia esse átrio, onde todos poderiam entrar pela porta, que é aquela área em vermelho ali embaixo. E os judeus chamavam essa porta de o caminho. Através do caminho, todos podem entrar para trazer o seu sacrifício para Deus. Então, as pessoas podiam entrar lá e trazer sacrifícios de animais ou sacrifícios de alimentos. E esses sacrifícios eram então queimados e assim as pessoas recebiam o perdão dos seus pecados. E sempre que alguém pecasse novamente, teria que novamente entrar lá e trazer um sacrifício para ser queimado. Nesse átrio existia então o altar de sacrifícios, que é aquela área ali quadrada e com 4 chifres, que também tem um significado especial. Nós vemos que eles têm 4 chifres, então chifre é uma palavra, é um elemento que significa muitas vezes poder na Bíblia, e são 4 porque talvez levando-nos a lembrar dos 4 evangelhos, e é na pessoa de Jesus Cristo, que ele foi o sacrifício verdadeiro e final para a remissão de todos os pecados do mundo. E essa verdade da história de Jesus está revelada nos 4 evangelhos. Ali existia também no átrio, então, a bacia de bronze, que era uma bacia que continha água. Enquanto o altar ali anteriormente tinha fogo, a bacia tem água. E era um local onde os sacerdotes podiam lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Porque imagine que as pessoas traziam muitos animais, eles tinham que matar os animais, envolvia muito sangue, sujava. Então os sacerdotes depois tinham que se lavar na bacia de bronze. Ela é de bronze porque o bronze é uma espécie de espelho onde eles podiam ver a si mesmos e ver onde estavam as impurezas, as sujeiras no seu corpo. Assim também, Jesus é água viva. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver as impurezas do nosso corpo e assim pedir que Ele, com a sua água viva, nos purifique. Bom, dentro desse átrio ficava então o tabernáculo, que era essa tenda, essa casa, essa cabana, que só podiam entrar lá os sacerdotes e os levitas. As pessoas, todas as outras pessoas não podiam entrar nessa casinha, elas só podiam ficar nesse quintal, nesse átrio, nesse local externo. Vemos então que esse tabernáculo, ele tinha cortinas e cobertas que faziam com que ninguém pudesse olhar lá dentro o que tinha, e protegido na sua entrada, ou estruturado na sua entrada, por 5 colunas, provavelmente representando aqui os 5 ministérios exemplificados em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são então os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Então dizendo que
para se entrar no segundo local aqui, você passa pela igreja, né, que está estruturada aí nos 5 ministérios. E lá dentro então só podiam entrar os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Então, se a gente olhar lá no livro de Gênesis, contando a história de Israel, o Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel depois, que é o neto de Abraão, ele teve 12 filhos, homens, com 4 mulheres diferentes. E com sua primeira esposa, chamada Leia, em português Lia, ele teve 6 filhos. E um deles, o terceiro filho, foi chamado de Levi. E os descendentes de Levi é que se tornaram então os levitas, que foram as pessoas que Deus designou para a função de cuidar do templo. Se a gente olhar agora a genealogia de Levi, Levi teve 3 filhos, o Gerson, o Kerat e o Merari. E cada um dos descendentes desses 3 filhos receberam então de Moisés ou de Deus funções específicas no templo. Então todos os descendentes de Gerson, os gersonitas, tinham determinadas funções: montar as colunas, limpar as cobertas, limpar o altar, e assim cada detalhe, né? Os descendentes dos Queratitas, né, os descendentes do Querhat tiveram as suas funções, e os descendentes de Merari, os Meraritas, tinham as suas funções. E entre os filhos de Querhat existia um neto dele chamado Moisés, e outro, o irmão dele, chamado Arão. E Arão foi o escolhido de Deus para ser o primeiro sacerdote, que ia a pessoa principal para cuidar desse tabernáculo, desse templo. E depois todos os descendentes de Arão é que poderiam ser os sacerdotes. E entre os sacerdotes era escolhido um para ser o sumo sacerdote, o sacerdote superior. Então, resumindo, nós vemos que existia um sumo sacerdote, abaixo dele muitos sacerdotes, todos filhos de Arão, e depois muitos e muitos levitas, que eram todos os filhos do Levi e os seus descendentes. E só esses filhos de Arão, os sacerdotes, é que podiam entrar no tabernáculo, entrar na casa ali. Né? Então, a porta de entrada do átrio de fora se chama o caminho, a porta para entrar na casa se chama verdade. Né? Aí nós vemos já aquela ideia que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, dizendo que Jesus é a representação verdadeira desse tabernáculo. E as 5 colunas, conforme já mencionei. O que tinha lá dentro desse tabernáculo, então? Na área chamada o lugar santo, o santo lugar, existiam 3 coisas: a mesa dos pães da presença, o candelabro e o altar de incenso. E cada uma dessas 3 coisas tinha um significado especial também. Vamos dar uma olhadinha. Então, a mesa dos pães da presença, existiam sempre 12 pães que eram trocados uma vez por semana, e só os sacerdotes podiam comer esses pães. Talvez 12 aqui representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, que são os fundadores da igreja. Do lado dos pães da presença estava o candelabro, que era feito com 34 quilos de ouro maciço, e dele devia queimar 24 horas por dia, devia estar sempre queimando. Esse candelabro ele é tão importante para a história de Israel que, se a gente olhar o brasão de armas de Israel, hoje, do Estado de Israel atual, fundado em 1948, o brasão de armas deles tem um candelabro, que é em homenagem a esse candelabro de Moisés. E também, se olharmos a festa judaica do Natal, que na verdade eles comemoram o chamado Hanukkah, é uma festa diferente, mas acontece mais ou menos na mesma época do Natal. Lá eles usam um candelabro também, mais um candelabro com 9 velas. O candelabro de Moisés ali tem 7, representando então talvez os 7 dias da semana, que ele devia estar queimando sempre. Mas na festa de Natal os judeus usam um candelabro com 9, que tem um outro significado para os... na verdade são em homenagem a 8 dias em que um candelabro queimou de maneira sobrenatural durante a revolta dos Macabeus, no período intertestamentário. Mas isso aí eu explico num outro vídeo, que é o vídeo da ordem cronológica do Novo Testamento. Mas agora voltando então para o tabernáculo, existia uma terceira coisa lá dentro, que era o altar de incenso.
E só o sumo sacerdote podia acender ele. E ele devia queimar com um incenso de aroma agradável. E 2 vezes por dia ele devia acender o sumo sacerdote para que aquilo ficasse queimando com um cheiro agradável. A Bíblia diz até quais elementos deviam ter dentro desse aroma, mas diz também que ninguém deve copiar esse aroma por si só. Deve ser um aroma que só devia ser usado dentro do tabernáculo. E o aroma queimando de um incenso, o livro de Apocalipse nos traz uma revelação espiritual disso, falando que isso é um símbolo de orações, de adoração a Deus e de louvor. Tudo que podemos trazer a Deus através da pessoa de Jesus. E dentro do tabernáculo existia um quartinho separado onde nenhum dos sacerdotes podia entrar. Somente o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, e ele só podia entrar uma vez por ano. Lá dentro ficava a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano lá e aspergir sangue sobre esse altar para que Deus assim perdoasse os pecados de todo Israel uma vez por ano. E foi esse lugar santíssimo, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote pode entrar, que se rasgou a cortina quando Jesus morreu, conforme está escrito em Mateus 27. Então Jesus clamou em alta voz e entregou o seu espírito. E quando Jesus morreu, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas partiram. Então, na época de Jesus, não existia mais esse tabernáculo feito de cortinas e tendas, mas eles tinham feito um templo feito de pedra maciça. E esse templo continha os mesmos elementos desse tabernáculo. Tinha os pães da presença, tinha o candelabro, tinha o altar de incenso e tinha também a Arca da Aliança. Provavelmente os elementos foram depois todos roubados durante a guerra com os babilônios e o exílio babilônico de Israel, né, no século VI a.C. Mas na época em que Jesus estava aqui na Terra, no século I, existia a construção do templo, embora talvez não existisse nada lá dentro. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou, dizendo que a partir de agora o lugar santíssimo não está mais disponível só para o sumo sacerdote, mas todos podem entrar à presença de Deus. Através da pessoa de Jesus, todos podem chegar até Deus. E o que tinha nessa Arca da Aliança naquela época? Ela é um símbolo da presença, da glória e do trono de Deus. E ela era como se fosse um recipiente, um armário, assim, digamos, com uma tampa em cima, né, onde tinham 2 anjos cunhados de ouro. E dentro desse recipiente tinha maná, que era o pão que Deus deu para os egípcios no deserto. Tinha a vara de Arão, que floresceu. E tinham as 2 tábuas da lei que Deus deu para Moisés. Isso ficava guardado lá dentro. Então era mais ou menos assim que parecia, né? Ficava no meio do povo de Israel, quando eles estavam acampados no deserto, essa tenda. Depois que o povo conquistou, né, a terra prometida de Israel com Josué, essa tenda foi montada então na cidade de Siló. E no deserto o povo ficava acampado em volta dela. Depois, quando o povo conquistou a terra de Israel, cada um ganhou seu território e a tenda continuou montada na cidade de Siló. Interessante que se olharmos agora no livro de Números, no capítulo 2, lá existem números de quantos soldados Israel tinha naquela época no deserto e como eles estavam montados ou acampados no deserto. E ali é interessante que nós vemos quase que uma imagem de uma cruz. Então diz ali que a tenda ficava bem no meio, como nós vimos na imagem anterior. Para cima da tenda ficavam 3 tribos, para baixo da tenda ficavam 3 tribos, à esquerda ficavam 3 tribos e à direita ficavam 3 tribos. E as tribos tinham diferentes números de soldados, porque algumas cresceram mais do que outras. Então diz que a tribo que ficou acima do tabernáculo tinha um total de 180 mil soldados. À esquerda, 151 mil soldados. À direita, 157 mil e abaixo, 186 mil soldados. Se somar essas proporções com linhas retas, a gente vê que quase que se forma uma cruz ali. Como se a gente visse nessa imagem, infelizmente está com uma qualidade muito ruim a imagem, mas a gente vê que seria assim, no meio teria a tenda
em volta da tenda viviam os levitas, e para cada um dos lados, e para cima e para baixo, ficavam acampados o povo com os seus soldados. E a imagem que se forma é quase a imagem de uma cruz. Talvez o povo de Israel pudesse já ter vislumbres daquilo que Jesus veio para fazer muitos anos depois aqui na Terra. Agora, se nós pensarmos um pouco na história de Israel, depois que Moisés construiu esse tabernáculo, que o povo conquistou a terra de Israel, veio o tempo de Josué, o tempo dos juízes, e o povo se perdeu. Depois vem o tempo dos reis. A Arca da Aliança, ela estava depois perdida, ela foi perdida numa guerra para os filisteus. E quando está Davi, no reinado de Davi, ele decide então trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Então Deus, de uma maneira sobrenatural, a história é contada no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a Arca da Aliança que estava na terra dos filisteus é trazida de volta para Israel. No meio dessa caminhada, um homem toca na Arca da Aliança, ele morre por causa disso, porque ela é uma coisa muito santa. Davi decide não trazer a Arca da Aliança até Jerusalém, mas ele decide deixar ela na casa de um homem chamado Obed-Edom. Deus abençoa esse homem, apesar de que naquela época a lei era que só o sumo sacerdote podia ter acesso à arca, mas aqui Obed-Edom tem a arca na sua casa e Deus não castiga ele, mas abençoa ele. Davi vê que Deus abençoa esse homem e decide agora é hora de trazer essa arca até Jerusalém. Mas o que Davi faz é revolucionário, porque ele não constrói de novo um templo para guardar a arca lá dentro. Mas vamos ver o que está escrito aqui em 1 Crônicas, capítulo 15. Davi também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor, com gritos de alegria, com som de trompetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. O que acontece aqui é que Davi constrói uma tenda para deixar a arca da aliança. E a arca da aliança ela ficou dentro da cidade de Jerusalém, quase que à vista de todos, não mais escondida dentro de um lugar santo dos santos. Davi aqui é quase uma figura profética daquilo que Jesus vem fazer, em abrir a presença de Deus para todas as pessoas. 1 Crônicas capítulo 16 continua dizendo que trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos, abençoou o povo em nome de Deus. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de passas e de tâmaras. E Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca de Deus, invocando as bênçãos, e deram graças e louvores a Deus. Ou seja, Davi inventa um novo modo um novo templo quase, uma nova maneira de se adorar a Deus, não mais dentro de um templo fechado onde só os sacerdotes podiam entrar, mas ele arma uma tenda aberta para a Arca da Aliança, faz uma festa onde cada pessoa ganha pão, ganha bolo e começa a cantar músicas para Deus, faz quase que uma festa e Deus se agrada disso. Ele não castiga Davi, mas ele se agrada dessa ideia. Essa imagem mostra mais ou menos, então, não tem mais todo um templo onde a arca fica escondida lá dentro, não. Na cidade de Jerusalém existia uma tendinha simples e a Arca da Aliança estava lá à vista de todas as pessoas. Esse modelo ficou existindo até então o final da vida de Davi, e seu filho Salomão mais tarde constrói de novo um templo, o famoso Templo de Salomão, quando essa Arca da Aliança volta a ficar escondida dentro do templo e não mais à vista do povo. Agora, interessante é que muitos anos depois, quando o povo de Israel está para ser destruído, porque eles não seguem mais os mandamentos de Deus, eles haviam se desviado do caminho certo. Deus manda muitos profetas para trazer eles de volta para o caminho, e um deles é o profeta Amós. E para o profeta Amós, Deus manda essa palavra, no capítulo 9, versículo 11. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, e consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua glória antiga. O que essa palavra profética quer dizer? Que Deus no futuro iria restaurar Israel, mas não conforme o tabernáculo de Moisés,
não conforme o templo de Salomão, mas conforme a tenda de Davi. Ou seja, Deus se agradou daquela tenda aberta, onde todos tinham acesso à presença de Deus. E isso ele iria restaurar no futuro. Isso que Jesus vem restaurar. A presença de Deus aberta para as pessoas. Isso que Jesus veio fazer por nós na cruz. E isso é o que acontece no fim dos tempos, quando Jesus voltar. No livro do Apocalipse, capítulo 21, lá diz o seguinte: João está tendo uma visão do futuro. Ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ou seja, no futuro, quando Jesus voltar e iniciar o novo céu e a nova terra, ele vai vir morar conosco. Vai ter esse tabernáculo, né? Jesus morando entre nós. É o tabernáculo verdadeiro. Não é mais uma estrutura de ouro, prata, madeira, mas é Jesus mesmo, a presença de Deus, morando entre o seu povo. Os próximos versículos desse capítulo de Apocalipse dizem: a cidade não precisa nem de sol, nem de luz, porque Deus, Jesus, são tão claros que vão iluminar a cidade toda só com a sua própria luz de Deus. E é esse o significado espiritual que encontramos no tabernáculo de Moisés, se revelando em cada detalhe na pessoa de Jesus Cristo. Conforme Jesus é o sacrifício, Jesus é a água da bacia, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus é o pão da vida, tem os pães lá dentro, né? Jesus é a luz do mundo e tem o candelabro. O sacrifício de Jesus na cruz foi um aroma agradável a Deus, assim como o altar do incenso. Jesus é a própria Arca da Aliança, ele é a presença de Deus. Jesus está representado em cada elemento desse tabernáculo de Moisés. E esse Jesus que nós adoramos e louvamos e seguimos conhecendo por toda a nossa vida e continuaremos por toda a eternidade. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.